né? Hoje, enfim, eu até usei bastante do meu caixa, vamos dizer que eu estou com 10% em caixa para oportunidades, tirando reserva de emergência. Os outros 90% estão em ações no Brasil. Destes recursos que estão em ações, né, o que eu gosto, qual é a alocação que eu me sinto mais confortável? Uma das coisas que eu queria falar com você é sobre filosofia de investimento. Bom, a gente chegou até aqui, porque é calçado na filosofia de investimento do seu pai. Uhum. Mas e a filosofia de investimento da Luíse? Qual que é a filosofia de investimento que você, Luíse, emprega na sua carteira? Eu acho que é o seguinte, seguir a mesma filosofia de investimento não quer dizer que as nossas carteiras tenham que ser um espelho uma da outra, né? Eu acho que em termos de estratégia de investimentos, né, eu me considero uma seguidora do Barsi nesse sentido, é porque as pessoas ainda não se tocaram, talvez, né? Talvez por ser, a gente está num mundo muito midiático, de cliques, né? Imediatista, bom, eu não quero aprender, eu quero saber o que ele está comprando, eu vou copiar e ponto final. Isso, né? aí. O que mais interessa dos ensinamentos do Barsi é o processo de como ele pensa, de como ele age, assim, muito do comportamental dele. Isso sim é uma coisa que as pessoas deveriam copiar. Isso é o mais importante. E é isso que explica ele ter chego até onde chegou, né? Ele ter chegado onde ele chegou. Exatamente, porque, querendo ou não, os pilares fundamentais do que eu faço é exatamente igual dele. Então eu busco boas empresas, estão cotadas a bons preços, que pagam bons dividendos. Ponto final. Tão simples quanto isso. Eu vou até te interromper e dar um passo para trás aqui nesse processo, para a gente, quando a gente lembra da história do Barsi, que está contada no livro, né, de tudo aquilo que eu já conversei com ele, que a gente sabe da história, quando eu paro para pensar e estruturar todo esse comportamento dele, eu vou lembrar que o Barsi começou a carreira dele no mercado financeiro como consultor. Né? Na verdade, ele era a figura que hoje é do broker, né? Vamos dizer assim. Ele era um operador. Um operador de bolsa. Mas antes ele dava consultoria para a empresa. Isso, né? De auditoria. Isso, de auditoria. Então eu vou lembrando de algumas premissas que, quando a gente começa a fazer um investimento em ações, e é o que a gente aprende aqui, é o que a gente emprega, a primeira coisa que a gente faz é organizar a nossa vida financeira pessoal, né? Exatamente. Então a gente passa a ser superavitário, começa a entender os nossos processos, muitas vezes a gente busca mais de uma renda, né? Então, eu lembro que o Barsi, ele tinha um trabalho lá de consultor, operava na bolsa. Eu acho que o maior segredo da estratégia de investimento são os aportes mensais, que são negligenciados pela maioria. O pessoal acha que, não, vou colocar tipo R$1 milhão e vamos olhar para ver se vai funcionar a estratégia. Não vai funcionar porque a estratégia depende de aportes, né? Exatamente. Então, essa parte, esse passo antes que eu queria dar, era só para a gente entender que o Barsi, ele começou como todos nós, assim, sem ser milionário. Ele começou comprando poucas ações, vendo o dividendo crescer pouco a pouco, né, fazendo os aportes mensais, não era tendo mais de uma fonte de renda como trabalho. Ele não esperava viver de bolsa naquele momento de construção. Hoje ele vive porque, realmente... Hoje é o hobby, né? O tricô, né, que ele brinca. Então, assim, agora a gente volta para essa parte da frente. A Luíse, ela também enxerga dessa forma. Sem dúvida. Do ponto de vista de finanças pessoais. Sem dúvida. Ter mais de uma fonte de renda, alocação de aportes mensais. Eu acho que assim, ter mais de uma fonte de renda. Segundo, não é porque eu sou filha do Barsi que eu não tenho que ter reserva de emergência, que eu não tenho que ter cautela com a minha carteira. Né? Uma das coisas que, assim, crescendo, e quando eu comecei em corretora, a primeira coisa ele falou, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou seu banco. Em casa eu sou seu pai. Aqui você trabalha para a corretora que eu sou cliente. Basicamente ele quis dizer, você é minha funcionária, né? Então, assim, aqui você não é a minha filha. Tanto que a gente até tem essa coisa que as pessoas até acham estranho, me perguntam, nossa, mas você nos vídeos, você chama seu pai de Barsi? Sim, é porque em casa a gente é CPF, pai, paizinho, neném, aquela melação toda.
No trabalho é Barsi, seu Barsi, Barsi. Ele é o Barsi, né? Ele é hoje colega de trabalho, né? Nossa. Pra não dizer, né, que ele continua sendo meu chefe, mas assim, a gente trabalha em parceria, né? Querendo ou não. Então, eu sempre tive essa meio que paranoia de, pô, eu preciso fazer as coisas por mim, sabe? Eu tenho um grande mentor por trás, poxa, só o privilégio, sabe, de poder contar com a experiência de alguém que já errou muito, né? Porque você errar com os erros dos outros é muito mais interessante, né? Então, isso foi sempre uma coisa que eu dei muito valor. Então, eu nunca pensei, bom, eu vou arriscar, eu vou fazer essa operação, porque qualquer coisa eu tenho uma cobertura ali. Foi a primeira conversa dura que a gente teve quando eu tomei a decisão de trabalhar em mercado financeiro, enfim, e querer aprender, né? Então, isso sempre pautou as tomadas de decisões que eu tomei com a minha carteira, claro. Isso não me eximiu também de eu correr os meus próprios erros, de comprar um setor, uma empresa que eu não conhecia muito bem por euforia, né? Ainda mais você quando chega num nível técnico, né, diferenciado, você acha que você, na planilha, não, você chega ali na planilha e você fala, não, como que ninguém sabe? Tá tão óbvio isso daqui, certeza que vai acontecer isso, né? E quanto maior o seu nível de certeza, maior vai ser o seu tombo, muito provavelmente, né? Então, eu acho que é sempre essa coisa de as pessoas estão sempre tentando buscar uma rivalidade entre eu e ele, do tipo, nossa, né, quem será que vai ser melhor? Cara, isso assim, não é nós temos histórias de vidas diferentes, né? Assim, como todas. O desafio dele, cara, foi criar tudo do zero, assim, fantástico. O meu desafio é outro, né? Pelo menos manter, mas eu gostaria muito de multiplicar, né? Geralmente a segunda geração é a que usufrui. Eu gostaria de multiplicar isso, né? E a forma que eu encontrei foi dividindo, principalmente o core da estratégia dele, né, com outras pessoas, né? Então, legal. Ensinar como que ele chegou onde ele chegou, né? Legal. E dentro da estratégia da Louise, assim, se você tivesse que elencar ali o que você faz no seu dia a dia, quais seriam as principais premissas? Olha, eu acho que assim, depende, né? O que eu acho que boa parte do dia o que eu faço é ler. Então, já chego de manhã, poxa, lê um jornal, se atualiza. Quando eu tenho balanço, assiste os calls de resultados que der. Eu leio, gosto de ler também o trabalho de outros colegas analistas, porque não dá para você acompanhar tudo e ser bom em tudo, né? Então, eu prefiro acompanhar ali a fundo as que eu tenho em carteira e outras que são os pares, que são outros setores que eu gosto, ou que eu acompanho, as principais empresas da Bolsa, eu gosto de ler trabalhos de outros colegas também, que tenham maior profundidade. Então, a maior parte do tempo eu passo lendo, observando, né? Porque achei que você ficava treinando, comprando e vendendo. Não, poxa. As pessoas têm essa coisa, né, do filme do Lobo de Wall Street, de que vai ser aquela loucura, pessoal, agora é o trade do ano. Mas quando você encontra boas empresas, geralmente você não tem muito o que ficar se preocupando. E o problema se você quiser encontrar uma nova, ótima oportunidade por dia, o problema é que você encontra. É isso aí. Esse é o problema, Esse é o problema. Se você procurar muito, você vai achar. E muito provavelmente você está errado, porque bons negócios não aparecem todos os dias. Né? Boas empresas são boas empresas historicamente, porque elas não cansam de surpreender aquele mesmo modelo que o analista tinha certeza que estava certo. Né? A empresa vai lá, compra um concorrente, ou faz um investimento, um CAPEX, um site novo, enfim. As coisas mudam muito rápido, né? Então, se você achou ali boas empresas, acompanhe de perto, claro, para não ver se não teve nenhuma perda de fundamento. E eu vou comprando, vou fazendo meus aportes mensais e o bolo vai crescendo. Então, legal. É muito mais um trabalho intelectual do que um trabalho de ficar gritando, de ficar tentando convencer as pessoas. Isso. O próprio Barsi passa muito tempo lendo, né? Lê muito jornal, às vezes ele leva o jornal para casa e lê. Ele é realmente Ele faz a contabilidade dele aqui, né? Senta, faz as continhas dele. Isso mesmo. Essa é a parte mais legal que eu acho. Assim, eu também acho que é a parte mais legal, né? Então, isso já é uma empresa que eu já acompanho, né? Então, você vai fazendo ali um acompanhamento, enfim. E empresas novas que você está estudando, né? Eu gosto sempre de estudar empresas novas, né? Enfim. Ler formulário de referência. Então, vai, sei lá, uma semana só de
leitura ali de, sabe, Na minúcia mesmo. Na minúcia. Entender quem são os sócios. E aí você vai conversar com, poxa, vai ver se alguma pessoa do seu círculo de amizade, ou que você conhece, conhece alguém que trabalhou lá. Será que é possível visitar a fábrica? Poxa, será que eu consigo falar com ex-colaboradores? Será que eu consigo falar com algum colaborador de lá que não seja no nível de alta cúpula, mas de gerência ou de fábrica? Então, um cara que esteja no dia a dia. Exatamente, que esteja no dia a dia ali, né? Que esteja no dia a dia ali. Que legal. Então, não necessariamente essa tomada de decisão de investir numa nova empresa, vou comprar, né? Então, pode demorar meses até... Acho que é o Unipar que seu pai levou você para ver a planta, né? Unipar, nossa senhora. Eu olho para trás hoje, eu falo, jovem. Jovem, eu tinha acabado de me formar. E assim, tava... você acha, né? Tava no auge, então, laureada pela faculdade, melhor aluna do não sei o quê, melhor monografia do não sei o que lá. Bom, né? Cheguei aqui na corretora com os meus modelos, planilhei toda a Unipar. Falei, pai, não sei o que você tá errado, eu não sei o que você tá vendo. Olha, eu vou te mostrar aqui na minha planilha. E ele prestou atenção, assim, com a maior humildade, sabe? Prestou atenção, me ouviu falar. Vai que eu tô errado, né? Sei lá, né? Ouvindo, ele falou, tá bom, nós vamos semana que vem lá, e aí vou te mostrar a fábrica e tal. Ai, cara, eu cheguei lá e falei, puta que pariu, isso aqui não pode custar 40 centavos, Caraca. Alguma coisa tem de errado, sabe? Então, é ter a humildade de entender que valuation, né, qualquer coisa que você tente fazer nesse sentido, é muito mais uma arte do que ciência, né? Porque tem muitas variáveis ali que são qualitativas, querendo ou não, você vai colocar o seu viés. Né? E tem outras milhares de coisas que são externalidades que você não vai conseguir prever e vão influenciar ali, né? Claro, saber fazer para quem está nesse processo, acho que é interessante, se a pessoa tiver curiosidade, quiser se aprofundar, mas quanto mais eu usava o modelo, mais eu via que eu não precisava dele. Quanto mais simples, né? O Leonardo da Vinci mesmo fala, né? Que a simplicidade é o grau máximo de sofisticação. É isso. Realmente. Então, para mim, é aquilo, é a regra barciana. Uma empresa vale aquilo que ela nos remunera, mínimo de 6%, olha o histórico, vê se é uma boa empresa, se tem boa governança. Cada um de nós tem bons setores. Bons setores, claro. Cada um de nós tem uma elasticidade de até onde podemos ir, né? Então, sei lá, eu não tenho problema nenhum em ser sócio do governo, mesmo eu não tendo votado em quem está lá, né? Então, uma coisa é você separar seu comportamento como investidor, outra seu comportamento como, enfim, cidadão, né? Sim. Então, as pessoas também misturam muito isso, né? A questão ideológica com a questão do investimento, né? Não necessariamente uma coisa vai andar casada com a outra, porque o mercado não tem ideologia própria. O mercado só se importa com ele. É isso aí. E aí, pensando assim, do ponto de vista dessa elasticidade, até do próprio ponto de vista de tomada de risco, o momento de vida vai interferir muito, com né? certeza. Porque, uma coisa é eu com 100 mil reais tá tomando risco, outra coisa é eu com 5 milhões, outra coisa é eu com 1 bilhão. São tomadas diferentes, são proporções diferentes, são reações às expectativas diferentes, a dependência do próprio patrimônio ela vai ser diferente. Como você enxerga essa diferença e esse comportamento? Quando a gente fala assim, principalmente vocês que falam muito na internet, passar essa mensagem para o investidor. Eu já falei isso algumas vezes, você vai reconhecer essa frase. Passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. Então, de novo, aproveitem que o Barsi é uma pessoa disponível, né, que gosta de ensinar, gosta de conversar, está sempre dando aulas online, palestras, enfim. Pergunta o que interessa, que é, poxa, o que eu tenho que olhar na minha tomada, no meu processo de decisão, o que eu tenho que olhar? O resultado, ele pode ser diferente para mim, para você, para o Barsi, enfim. Primeiro porque ele tem pelo menos 300 milhões por ano para reinvestir em alguma coisa. Isso aí, o que dá um trabalho fenomenal. Dá trabalho, exato. Pois é um trabalho maravilhoso. Mas querendo ou não, dá trabalho. É um fluxo que, poxa, se você não fizer com cuidado, você pode, né, mexer com as cotações.
Tem coisas muita do tipo. responsabilidade envolvida. As Tem pessoas muita, acham que é um oba-oba. Que é assim, não, sabe o que é? Tem essa coisa meio que do Robin Hood. Não, o Barça entrou nessa ação, então vai explodir, porque ele depois vai querer vender. Galera, vocês não estão aqui no dia a dia? O homem compra, compra 500, compra mais 500, compra 1.000, esconde de 500. É assim. É isso aí. Migalhinha, De migalhinha em migalhinha. Migalhinha em migalhinha. Todo dia comprando um pouquinho, vai comprando. Quando você vai ver, 1% da empresa. Uma vez, Não é assim? Uma vez um amigo meu até falou assim, pô, mas o Barça, na hora que ele vai comprar, ele não mexe muito. Eu falei, cara, se tem alguém que sabe operar, é este homem. Porque ele chama, uma vez um operador aqui do escritório ficou todo lisonjeado, né? Porque ele pendurou várias ordens, né? Comprando a 80, a 75, a 70, a 65, e era assim, um caminhão de ordem. Ele deixou lá pendurado, né? Eu falei assim, deixa aí com o melhor operador da bolsa. Achou que era pra ele. E o operador ficou todo lisonjeado. Pô, mas agora eu tô feliz, ganhei meu dia. Eu falei, por quê? Ele, não, porque o Barça falou que eu sou o melhor operador da bolsa. Eu falei, não, ele não tá falando de você, ele tá falando do mercado. Porque o mercado vai vender para ele na ordem VAC. Então, assim, ele fica lá, de fato, a brincadeira do jacaré, né? Que o jacaré tá sempre de boca aberta esperando o passarinho chegar para ele beliscar, é justamente isso. É isso que eu copio. Isso eu adoro copiar. Eu gosto de ver isso, eu falo, pô, isso é uma coisa que a gente tem que replicar aqui. Essa coisa da paciência, a disciplina. Você tem que ser um monge, você não tem que ter emoções em relação às suas ações. Elas não têm em relação a você, né? O Warren Buffett fala isso. Exato. Assim, ela não tá nem aí se você a tem ou não, se você tá feliz ou não. Ela não quer saber. O mercado não quer saber, né? Então, enfim, então é isso que as pessoas têm que se ater. O comportamental de humor, ele é 80% do outcome, do resultado que você vai ter na bolsa. Sim. Não adianta, né? Então, assim, as pessoas são, como o do Barça gosta de dizer, seduzidas, induzidas e conduzidas a irem para continuarem na renda fixa nesse momento, né? E, de fato, a gente tem excelentes taxas, mas é uma regra. Se tem IPCA mais 6 na renda fixa, tem um IPCA mais 10, IPCA mais 11 em vários lugares. Isso aí. Em vários lugares. Agora, a questão é, você disse, perfil de risco dessa pessoa, né? O quanto de recursos ela tem de fato para dispor por longo prazo. Você só descobre se você é arrojado, moderado ou conservador quando você passar por pelo menos uma ou duas crises. Né? Aí você vai ver uma oscilação de 40%, 50% no seu patrimônio e você vai, né? Se você não vender, comprar ou não vender, você passou no teste. Né? Você vai ficar nervoso, você não vai dormir a primeira vez, mas se você conseguiu se manter na bolsa, você passou no teste, você pode se considerar um moderado ou arrojado. Isso. Eu vou até te contar uma história. Eu tô no mercado, acho que desde 2010, como assessor de investimento, né? E eu sempre tive uma cabeça de, não, porque eu não vou comprar um apartamento, que eu vou juntar meu dinheiro todo em ações, não sei o quê, vou guardar o dinheiro. E, porra, aí o mercado dava uma estica. Primeiro que o mercado passou um longo período, desde que eu entrei, que o pé gelado aqui entrou em 2010. Não, pô, pé quente, tá vendo? Pois é. Na época eu não tava entendendo Na isso. Época você não tá eu só via cair, pô, ficava puto com isso. Aí, pô, fiquei com essa coisa de, não, pô, e aquele sentimento ruim. Aí o mercado andava, eu via realmente o patrimônio crescer e ficava todo feliz e, pô, e aí, da primeira vez eu pensei, falei assim, eu vou vender, vou comprar um apartamento. E eu não vendi. Falei, não, vou seguir minha estratégia aqui. É isso aqui que eu vou fazer e pronto, acabou. Pô, o mercado caiu na minha cara, assim, tipo, coisa de 50%, a carteira vai pela metade. Aí você fala, caralho, se tivesse vendido, eu tinha comprado um apartamento. Tinha feito o que eu... E aí, a famosa dor de corno, né? Não deu hoje. Quando foi a segunda, assim, que o mercado subiu com força, que eu olhei e falei, se eu ver esse mercado cair 50% de novo e eu não comprar o apartamento, eu acho que eu vou pular da janela. Então eu vou vender e vou comprar o apartamento. E de fato, foi uma coisa que para mim fez muita diferença, porque a tranquilidade que eu ganhei e acho que a maturidade de investidor virou outra. Não é que
para cada um você tem que comprar um apartamento. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que você precisa estar confortável com o que você está fazendo e não ter nenhuma outra prioridade. Exato. Acho que você fala muito que o dinheiro da pinga, não do leite. E, pô, naquele momento ali eu estava com todo o dinheiro do leite investindo em ações. Exato. E essa oscilação de patrimônio me causava uma ansiedade gigantesca. Essa ansiedade é justamente por você, não estou falando alocar mal, que com certeza você fez boas escolhas de empresas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o investimento ele deveria te fazer dormir mais tranquilo. Você tem que tomar decisões que prolonguem a sua sobrevivência na bolsa. Ponto. O que é isso? Ter uma reserva de emergência. Isso. Pagar suas dívidas, tá? Poxa, se te aflige você viver de aluguel, pô, então para um pouco, compra a sua casa, sabe? Se estabeleça primeiro. Vou te contar até uma coisa. O Barça morava num cortiço. Sim. E ele não investia desde os 14 anos, como eu, enfim. Não. Ele começou a investir dos 29 para os 30 anos. Isso. A primeira coisa que ele fez com o dinheirinho melhor que ele ganhou foi tirar minha avó do cortiço. Será que o Barça teria aqui hoje se ele, sabe, tivesse lá ainda e não tivesse essa segurança familiar para aí sim começar no mercado? Ele comprou um apartamento para a mãe dele. Exatamente, porque ele prosperou muito, porque naquele momento o mercado era a prioridade, a carteira previdenciária era a prioridade dele, né? Vou até te dar um exemplo. Eu vou completar 30 anos esse ano. Olha lá. E para a mulher é meio que um milestone, assim, né? Pô, 30 anos. Você já não é mais... o corpinho tá jovem, mas assim, o seu útero daqui a pouquinho, né? Tem validade, prazo de validade. Você começa a ter que pensar sobre coisas mais profundas. Você vai querer, né, ter filhos ou não. Enfim, coisas mais profundas desse tipo, né? E eu me peguei pensando esses dias. Eu falei, poxa, ainda não tô no momento, não sou casada ainda, mas eu pretendo, né, no futuro não muito distante, ter uma família também, né? Então, comecei a pensar, bom, minha carteira previdenciária é a minha prioridade. Fato, eu não vou vender o que tem ali para comprar apartamento nenhum. Mas e se eu começar a pegar uma pequena reservinha do que eu ganho e eu ir colocando, poxa, numa LCA, em outro produto de renda fixa, que eu possa me dar ao luxo de ter uma construir, carência, né? ter uma carência maior, porque aí você consegue taxas, né, mais Melhores. vantajosas, né? Então, ele imposto de renda, enfim. Então, você já começa opa, eu já não vou reinvestir todos os dividendos, por exemplo. Vou reinvestir 80%, pego esses 20% e aos poucos eu vou montando uma reservinha para outro objetivo de médio prazo. Esse dinheiro não teria que ter sido reinvestido na bolsa, você percebe? Porque ele já entrou outra finalidade, você já colocou em outra caixinha. Então foi muito do que você fez. Poxa, deixa eu parar aqui. Parte desse dinheiro que está na renda variável, ele tem que sair. Provavelmente ele ficou na renda fixa por um tempo, até você escolher um apartamento, financiar. Todo o processo, isso mesmo. Exatamente, todo o processo. E beleza, comprei, fiz o que eu precisava fazer. Agora eu estou tranquilo, sei que tudo que vier daqui eu posso voltar a colocar na bolsa de novo, porque isso mitiga um erro muito comum, que é a pessoa colocar um recurso que não pertencia à bolsa na renda variável. As pessoas descobrem no pior momento possível que a renda variável varia para baixo. Varia. Ela varia. Ela varia para baixo. E quando varia, é muito dolorido. Você saber que você tinha grana, o mercado caiu, você já não tem mais aquilo que você precisava, né? Então, mitigue esse tipo de risco, que é uma coisa que depende de você só, né? Aloque em bolsa a caixinha que é de fato para o longo prazo, que você não vai precisar vender as suas ações por necessidade. Tem uma reserva de emergência, se você quer viajar, vai fazer um intercâmbio, tem algum sonho, coloca na caixinha do médio prazo, sempre na renda fixa, né? É isso aí. E é isso, cada um vai ter o seu momento, cada um tem a sua estrutura, né? Entender, né? Você precisa entender lógico, isso. E tudo isso influencia também no tipo de perfil de empresas que você vai ter na sua carteira, né? Então, por exemplo, eu tenho no meu portfólio, eu nem conto a minha reserva de emergência, né? Hoje, enfim, eu até usei bastante do meu caixa, vamos dizer que eu estou com 10% em caixa para oportunidades, tirando reserva de emergência. Os outros 90% estão em ações no Brasil. Destes recursos que estão
em ações, né, o que eu gosto, qual é a alocação que eu me sinto mais confortável? 20% em empresas de oportunidade. Que são aquelas que podem dar uma porradinha. Assim, querendo ou não, é o dividendo que eu busco, então a perenidade do fluxo de caixa, a previsibilidade, né, ser um forte gerador de caixa, ter boas margens, setores, mas geralmente são empresas ou setores que estão passando por algum momento ou conjuntural ou, enfim, macroeconômico mais difícil e por isso as suas cotações têm alguma simetria ali, né? E os outros 80% são a minha carteira previdenciária, que é o meu grande pilar, é o que me dá 1 milhão por ano em dividendos, que é o que religiosamente, se alguma coisa me acontecer ou vier me faltar, eu exauri a minha reserva de emergência, aí, poxa, eu ainda tenho mais esses dividendos, sabe? Então... Que é isso que, inclusive, alimenta a carteira, é isso que né? retroalimenta o crescimento da carteira, né? Então, a constância, ela é muito importante por conta disso, né? Porque esse 1 milhão, claro, não cai em um dia só, e aí você tem que alocar. Ele vai caindo ao longo do ano. O que é ótimo, inclusive, o que é né? excelente, porque aí você não cria um problema. Claro, com 1 milhão você não tem problema de alocação, mas, enfim... Mas time, né? Eu acho que o time, né? Você consegue imprimir uma velocidade legal ali, sabe, de aportes, ver cair. Psicologicamente é muito bom, que você fala, pô, tá dando certo, tá caindo dinheirinho aqui, né? Então isso, de novo, você aumenta as suas chances de sobrevivência na bolsa, porque de uma hora uma coisa é fato. Boa parte das pessoas que fazem os treinamentos, que se convencem de que, pô, vocês estão corretos, eu acho que essa de forma... Agora, entre querer fazer e fazer, tem uma 99% não vai até o fim. Fora a frustração, né? É frustração, você tem que prestar muita atenção no ambiente que você está inserido, que muito provavelmente você vai ser um lobo solitário. Essa é uma atividade que você não pratica em grupo, geralmente. Isso né? aí. Então você vai passar por muitos percalços ao longo do caminho. Você precisa ter muita resiliência, de verdade, precisa ser uma prioridade sua para que isso não se perca em coisas que a vida vai se sobrepondo, né? Isso aí. Então, a gente leva, eu particularmente levo isso como um projeto de vida, cara, não é só, sabe, a minha carteira de investimentos. Poxa, é algo que eu vejo como, que eu quero deixar de legado para os meus filhos, sabe? É um negócio que eu quero também que eles tenham gosto pela coisa, sabe? Da mesma forma que meu pai fez comigo. Você vai muito de encontro com o lema aqui da Boa Vista, que é a construção de patrimônio e relacionamento a longo prazo. Sem dúvida. Que é de fato um processo, né? Então, é dessa forma que se enxerga, porque pô, a gente vai ter todos os nossos processos de vida, de família, trocar de carro, porra, ter filho ou não ter filho e assim por diante. Mas tem esse lado aqui que vai garantir o seu futuro, né? Que é a construção da sua carteira previdenciária. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu de mercado e ele virou para mim e falou assim, olha, você só vai montar uma empresa a partir do momento que você descobrir qual que é o seu grande concorrente. Eu falei, olha, se for por isso a gente já sabe, porque o nosso grande concorrente aqui, na Boa Vista pelo menos, a gente usa a estratégia, né? É a previdência privada. Exato. Eu não enxergo a renda fixa como um concorrente, porque tem outra finalidade para outro projeto, para outro momento de vida do meu cliente, inclusive. Então, assim, parte do princípio na nossa assessoria, e aí agora eu vou dar um passo aqui para a gente conversar um pouquinho até sobre as assessorias de investimento, que é essa estruturação com a vida do cliente. Né? Então, quando a gente olha para o mercado, para tudo que tem se desenvolvido, e hoje está em evidência aí a profissão do assessor de investimento, a gente tem visto crescer também um discurso do conflito de interesse, de que esse cara está distribuindo porque ele ganha um FII maior ou um FII menor e assim por diante. Né? Então, quando eu quero tratar com você aqui exclusivamente de IPO, porque vou falar de renda fixa porque não é muito a nossa praia aqui, mas tratando-se de IPO, por exemplo, né? Uma empresa vai lá captar dinheiro no mercado. Ela tem as finalidades dela. Por que ela vai buscar o dinheiro ali? Geralmente é para investir num projeto e assim por diante. Sim. Né? Então, quando
vem esse discurso do conflito de interesse, a gente está falando basicamente ali num processo de distribuição de novas ações que o assessor vai ganhar um FII, ou até na intermediação ele vai ganhar a corretagem. Isso não está tirando rentabilidade do cliente, ou está? Não, eu acho que é o seguinte, uma das mudanças que está para acontecer agora, que é a questão da transparência, aí eu acho que o negócio vai ficar fair, sabe? Porque não estou nem falando das ações, porque quando você olha, por exemplo, para o IPO, o FII ele está inclusive no prospecto, então Isso. ele é transparente. Agora, existem outros produtos estruturados, outros fundos, enfim, que a forma com que o nosso sistema de distribuição foi se desenvolvendo, ela é muito reflexo da imaturidade também dos nossos investidores. Sim. Né? Enfim, a figura do gerente de banco, né, ela acabou, em muitas casas funciona assim, ela só acabou mudando de nome para assessoria, né? No início, né? Estou dizendo assim, muitos profissionais, inclusive, vieram de agências, de bancos, enfim, com essa cabeça, né? Eu acho que de uns tempos para cá, vamos falar de uns 5, 6 anos para cá, talvez a informação esteja chegando a muito mais gente, porque o interesse do investidor também cresceu, né? Lá atrás a gente assistiu um apetite maior do brasileiro tomar um pouquinho de risco e tentar se inserir nesse mercado de renda variável, né? Então, obviamente que conforme os nossos investidores foram amadurecendo, esse modelo tradicional de você chamar o gerente de banco de outra coisa, ele acaba não funcionando mais, porque o cliente ele se sente enganado. Poxa, eu era enganado no banco, agora eu sou enganado com outro nome, entendeu? Outro nome, é isso só mesmo. mudou o nome. Então, eu acho assim, conflito de interesse sempre vai existir em toda e qualquer profissão, assim como bons e maus profissionais vão sempre existir em todas as profissões. Eu acho que é muito no sentido do tipo de atendimento que você pretende ter, né? E o tipo de remuneração a esse profissional que vai te ajudar, que você está disposto também a encarar. Então, eu particularmente prefiro a assessoria, mas porque eu sou uma investidora mais madura, eu sei o que eu estou fazendo, assim, minha assessora me conhece muito bem, não vai ficar me enchendo o saco, me oferecendo um monte de coisa, sabe? Me conhece e, enfim, sabe ali como lidar comigo, né? Então, eu acho que é muito dessa coisa também de você procurar o profissional que melhor vai atender às suas necessidades. O que eu vejo muito, por exemplo, então os alunos chegam lá para mim na GF e falam assim, pô, eu queria ir para um lugar assim que fosse barato, mas que eu pudesse falar com alguém. Então eu falo, meu amigo, assim, se você quiser ter uma coisa personalizada, que a pessoa olhe para sua carteira, você vai ter que desembolsar alguma coisa. Pense se no seu momento, essa não seria uma economia burra, vamos dizer assim, né? Porque você vai ter uma pessoa ali, eu digo mais te assessorando na parte operacional mesmo da coisa, né? Tirando dúvida, sei lá, de uma OPA, dúvida de uma subscrição, dúvida disso, dúvida daquilo. Uma pessoa que te apoie nas suas decisões, não que tome as decisões por você, esse é um grande erro das pessoas, né? Mas uma pessoa que te apoie nessa tomada de decisão, que te mande relatórios, que te muna de informações suficientes para que você tome as suas próprias decisões. Então, acho que já começa por aí. Existe muito desse comportamento da pessoa querer terceirizar a tomada de decisão. Que é um erro. Que, na minha opinião, é um erro. Sim. Seja no consultor ou seja no assessor de investimentos. Então, eu acho que nessa nova alteração, né, da CVM que está vindo por aí para essa transparência das taxas, eu acho que vai deixar a coisa muito fair, sabe? Então, aí o cliente escolhe de acordo com o que ele quer. Eu, particularmente, não sou muito fã de modelos de consultoria ou de assessoria que são um percentual do meu patrimônio. Ah, que pena. Não gosto. Você fala assim, investe em fundo, a mesma coisa. É isso aí, seria a mesma coisa. Eu prefiro pagar uma taxa sobre o que eu opero. Vai operar, né? Que eu vou operando pelo fluxo, que é muito menor do que sobre o crescimento do patrimônio. Você ganhar em cima do meu dividendo, tá brincando comigo? Pô, eu adoraria, poxa. Visto de que eu atendo a carteira do seu pai aqui, pô, se quiser comprar 1% por ano aí, eu tô feliz da vida. E isso é engraçado, né? Eu tava até assim, sempre batendo papo com as pessoas, né? Explicando para um cliente
como que funciona, né? E por que que o Barsi ele não opera sozinho, né? Assim, pô, mas ele tá há tanto tempo no mercado, por que que ele não opera sozinho? Eu falei, porque é o seguinte, ele passa uma ordem lá para comprar 200 mil ações a R$ 15,50, meu operador erra a boleta e compra até 15,55. Ele vai desligar o telefone e falar assim, parabéns, a operação é sua. E não tem o que fazer, a ordem dele foi gravada e foi me dada até os 15,50. Eu não posso. Tem um risco operacional, principalmente quando a gente opera grande, igual o Barça opera. Nível institucional. Né? Isso aí. Então, assim, tem um risco operacional aqui que ele precisa ser levado em consideração, né? Sim. Então tem que ter um cara bom ali, que saiba o que está fazendo, até para mitigar esse risco operacional. E do ponto de vista também do mercado, né? Essa coisa do, tá acontecendo uma OPA, quais são os processos dessa OPA? O que eu tenho que fazer? Quais são os termos que eu tenho que assinar? Quais são os tipos de operação que pode acontecer? A gente teve agora o fechamento de Cielo, né? Eram várias etapas ali, uma coisa complexa, que o investidor do dia a dia, o médico, que não tem tempo para ler esse tipo de prospecto, o cara não vai ter ali condições de tomar uma decisão sem consultar alguém. Né? Então, eu acho que nesse tipo de serviço, a assessoria ela cai muito bem. Concordo. Né? Então, é da onde... eu tenho. Boa.